Em um reino muito, muito distante, havia um jovem príncipe, ainda criança, que se sentia muito solitário. Ele não tinha nenhum amigo para compartilhar. Mas um dia, quando seguiu seu pai até a sapataria do reino, teve a oportunidade de encontrar um menino que, assim como ele, estava em busca de um amigo. Seu nome era José e ele era filho do sapateiro. Naquela tarde mesmo, eles se tornaram grandes amigos porque tinham muitas coisas em comum. Então, quando o rei disse ao príncipe que era hora de retornar ao palácio, o príncipe não hesitou e pediu para o rei: Meu pai, sabes como eu sofro com a solidão? Por que José não pode ir para o palácio viver conosco? O rei achou aquele pedido um quanto estranho, mas sabia da solidão do filho. Então dirigiu-se até o sapateiro e disse: Meu bom senhor, conceda o seu filho que possa morar conosco no palácio. Lá ele terá tudo do bom e do melhor e um grande futuro pela frente. O sapateiro ficou muito triste e relutante no começo, mas reconheceu que esse seria o melhor para o seu filho. Então, José seguiu com o príncipe e o rei até ao palácio, e a partir daquele dia ele era conhecido como Dom José, o melhor amigo do príncipe. E as crianças cresceram sempre muito unidas como carne e osso, e a principal atividade que eles mais gostavam de fazer era participar das caçadas, que eram muito comuns naquela época. E num desses eventos, durante uma caçada, no meio da floresta, algo extremamente inusitado aconteceu. Os jovens perceberam ao longe algo como uma névoa e um objeto do tamanho de uma montanha bem no centro da floresta. Quando se aproximaram, conseguiram perceber que no meio daquela névoa toda havia uma abóbora gigante. Inacreditável. Isso só poderia ser coisa dos deuses. Então, foram muito cautelosamente se aproximando do objeto, da abóbora, e foi possível ver algumas inscrições no pé da abóbora, na parte de baixo, que dizia o seguinte: Para Dom José está, pois assim o destino será. Que curioso! Haviam inscrições para Dom José. Dom José não sabia o que fazer, ficou atônito com a situação, então o príncipe disse: Tente tocá-la. Me parece que o destino trouxe-a para você. E então Dom José foi se aproximando, se aproximando, e quando finalmente ele tocou na abóbora, ela desapareceu, como em um sonho. Mas, em meio à névoa, uma linda princesa de cabelos vermelhos apareceu para os jovens. Ela era tão linda, tão estonteante que eles ficaram de boca aberta. Nesse momento eles não sabiam muito o que fazer, então a princesa olhou para Dom José e estendeu-lhe a mão com um belo sorriso. E o príncipe disse: Tome-a, o destino a trouxe. E Dom José pegou a princesa pelas mãos e então pensou: Meu príncipe, como sabes, sou grato a tudo que tem feito por mim desde sempre. Tudo o que sou, devo a ti. Nada mais justo do que entregar-lhe este presente que o destino me trouxe. Então Dom José deu a mão da princesa para o príncipe. E a princesa abriu um lindo sorriso porque ela gostou, se enamorou do príncipe. E neste momento o príncipe relutou um pouco, mas aceitou de bom coração. Então os três jovens decidiram voltar o mais rápido possível para o palácio para contar o que havia acontecido. Mas o caminho, o sol estava tão forte, mas tão forte, que eles decidiram parar um pouquinho para descansar sob a sombra de uma grande árvore. Então, o príncipe e a princesa sentaram-se e logo pegaram no sono porque estavam cansados da caminhada. Mas Dom José se manteve muito atento.
sempre protegendo os príncipes. E de repente, enquanto ele estava ali sentado sob a sombra da árvore, ele percebeu que 3 rolinhas pousaram no galho logo acima de onde ele estava. E como num sonho, ele começou a ouvir as rolinhas conversarem e misteriosamente entendeu o que elas estavam falando. A primeira rolinha dizia: Pobre príncipe, está tão feliz por ter recebido a princesa, porém não poderá aproveitar de sua companhia, pois assim que cruzarem o rio, a princesa se sentirá sede e ao beber água corrente, morrerá imediatamente. E as outras rolinhas disseram: E quem isso ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. E a segunda rolinha então comentou: Mas se a princesa não morrer tomando a água corrente do rio, esta noite, quando for jantar e der a primeira colherada na sopa, cairá imediatamente por causa da colher envenenada que lhe foi oferecida. E as outras rolinhas disseram: E quem isso ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. Já a terceira rolinha disse: Mas, se ela não morrer com a colher envenenada, certamente morrerá com o ataque da serpente de 2 cabeças, que irá visitar o quarto dos príncipes essa noite. E as rolinhas disseram: E quem ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. Dom José ouviu todo aquele diálogo e não sabia o que fazer quando, neste momento, os príncipes acordaram e decidiram seguir a jornada até o palácio. Dom José foi seguindo os príncipes logo atrás e, quando eles atravessaram o rio, a princesa disse: estou com tanta sede, traga-me um pouco de água para que eu possa beber. Dom José imediatamente respondeu: Pode deixar que eu cuido disso, continuem o trajeto que eu alcanço vocês. Então, Dom José fez uma horinha e depois, alcançando os príncipes, disse que veio correndo e que infelizmente tropeçou e derrubou a água. Dessa forma, a princesa não pôde tomar água do rio. Então os jovens continuaram, porque o palácio já estava próximo, e chegando lá foram recebidos pelo rei e pela rainha, que ouviram atentamente a história mágica que aconteceu e decidiram que os noivos deveriam se casar naquela noite. O reino todo se organizou para um grande banquete em comemoração da união do príncipe e a princesa de cabelos vermelhos. Dom José chegou até o príncipe e fez o seguinte pedido: Senhor meu príncipe, sabes como lhe sou fiel? Gostaria de pedir que eu pudesse servir à mesa durante o banquete, assim como os demais criados. E o príncipe achou aquilo muito estranho, afinal de contas, ele deveria sentar-se à mesa ao lado do príncipe. Mas, se assim o quer, assim serás, foi o que ele respondeu para Dom José. E Dom José, então, fez parte da equipe de criados que estava servindo o banquete. Então ele pôde perceber o momento exato em que a princesa preparava-se para ter a primeira colherada da sopa que lhe fora servida, e neste momento ele chegou rapidamente até a princesa e disse: Vossa Alteza, não tome a sopa com essa colher que lhe ofereceram, aceite a colher em ouro que é da sua altura. Então a princesa achou meio estranho, pegou a colher, tomou a sopa e assim seguiu a noite. Mas, ao final do banquete, ao final da festa, o fiel Dom José chegou até o príncipe e lhe fez mais um pedido. Meu senhor, meu amo, sabes o quanto me preocupo contigo. Gostaria de pedir para que eu possa dormir no quarto ao lado, na sala anexa aos aposentos reais, para que eu possa garantir a sua segurança e também da princesa. O príncipe achou aquilo muito, muito estranho. Mas ia fazer o quê? Afinal de contas, foi o Dom José que lhe deu a princesa. Então, ele decidiu consentir e disse: se assim o quer, assim será. Dom José, mais do que rápido, foi até o ferreiro do reino e conseguiu lá uma grande adaga
muito afiada. Levou a adaga consigo até os aposentos dos noivos e escondeu debaixo da cama que havia lhe sido preparada um quarto anexo ao quarto dos príncipes. Então, ali se manteve em vigília durante toda a noite e durante a madrugada, de repente, ele ouviu um barulho que lhe parecia um sibilar de serpente. Mais do que rapidamente, se pôs de pé, agarrou a adaga que havia escondido debaixo da cama e então se posicionou logo ao lado da janela da torre, aguardando o momento que essa tal de serpente de duas cabeças iria entrar no quarto. Se posicionou e de repente conseguiu ver entrando pela janela uma serpente negra de duas cabeças enorme. E quando a serpente finalmente entrou dentro do quarto, Dom José, mais do que rapidamente, cortou as duas cabeças de uma vez só com a sua grande adaga. Neste momento, o corpo da serpente caiu do lado de fora da torre e, ao tocar no chão, desapareceu. Dom José se encarregou de jogar as cabeças também pela janela, que aconteceram a mesma coisa. Ao chegar no chão, desapareceram completamente. Então, Dom José foi se certificar se os príncipes estavam seguros. Eles continuavam dormindo, não tinham percebido nada, quando de repente ele percebeu que no rosto da princesa haviam 3 gotas de sangue que espirraram da serpente. Com todo o cuidado do mundo, ele se preparou para limpar aquelas gotas de sangue e com muito, mas muito cuidado se aproximou e quando ele tocou o rosto da princesa, ela acordou. Ela acordou aos prantos e gritando, muito assustada, e o príncipe também acordou. E aquela confusão se formou e Dom José não conseguiu se explicar, então o príncipe assumiu que Dom José estava querendo se aproveitar da sua princesa. Ele não perdeu tempo, chamou os guardas, Dom José foi preso e no dia seguinte, logo pela manhã, o príncipe foi ter com seu pai e lhe disse: Sua Majestade, algo terrível aconteceu durante esta madrugada. O meu melhor amigo, o fiel Dom José, tentou se aproximar e se aproveitar da minha princesa. O rei ficou estupefato com aquele acontecimento, então mandou chamar Dom José e Dom José chegou à sua presença e ele perguntou a Dom José o que havia acontecido, porém Dom José nada disse em defesa própria. O rei não teve outra alternativa a não ser condená-lo à morte. A execução estava programada para o dia seguinte. Todo o reino fora para ver a morte do fiel Dom José, o principal amigo do príncipe. Com muito pesar, todos aguardavam a execução da sentença e Dom José, antes de subir no tabuleiro onde ele seria decapitado, pediu para falar algumas palavras e o rei lhe concedeu. Então, Dom José começou a explicar como ele era grato ao príncipe e a tudo que haviam feito por ele desde pequeno. Falou sobre a sua amizade e fidelidade e, finalmente, falou sobre a conversa que ouvira aquele dia debaixo da árvore entre as 3 rolinhas. E quando ele começou a contar como ele conseguiu impedir que a princesa morresse ao tomar água do rio, virou-se em pedra-mármore até o umbigo. E quando ele continuou a contar como ele impediu que a princesa morresse com a colher envenenada, virou-se pedra-mármore até o pescoço. E quando finalmente ele contou como conseguiu proteger os príncipes contra aquela serpente de 2 cabeças, virou-se em pedra-mármore da cabeça aos pés. Diante de todo o reino, Dom José agora era uma estátua de mármore. E eles não poderiam acreditar no que eles estavam vendo. E um sentimento de culpa e remorso tomou conta do reino. E o príncipe, remoído de tanta culpa, pediu que a estátua de Dom José fosse colocada em um pedestal no centro do jardim do palácio. E assim ele passava os dias junto do seu amigo
em mármore, fazendo confidências, contando os acontecimentos do dia e principalmente lamentando. O príncipe caíra numa depressão profunda e o tempo foi passando, foi passando. Então, certo dia, quando o príncipe estava junto de Dom José, ele decidiu que ele tiraria a própria vida. Afinal de contas, não fazia mais sentido viver dessa forma. Mas ele conseguiu perceber duas rolinhas que pousaram sobre a estátua de São José, de Dom José. Então, como num passe de mágicas, ele conseguiu entender o que as rolinhas conversavam e a primeira rolinha disse: Pobre príncipe, tem o coração remoído de tanta culpa. Ele agora sabe quão fiel era o seu amigo Dom José. E a segunda rolinha respondeu: Mas para tudo nesse mundo há um remédio. Ao menos se ele soubesse que se ele molhar a estátua com o sangue de seu primogênito, Dom José voltará a viver. Ao ouvir isso, o príncipe não pôde acreditar. Então ele correu para os aposentos da princesa e lá pegou o seu filho, que nessa altura já havia nascido e era apenas um bebê, e trouxe esse bebê para próximo da estátua e com um pequeno punhal fez um corte no dedo indicador de seu filho. E algumas gotas de sangue foram derramadas no pé da estátua. E neste momento, a estátua começou a se tremer como inteira e o mármore foi se quebrando. E então, Dom José saiu de dentro da estátua, vivo, como se nada tivesse acontecido. O príncipe não pôde acreditar, pegou na mão de Dom José, ajudou a sair do pedestal e eles se abraçaram por muito tempo, chorando, pedindo perdão e agradecendo. E o rei, tão feliz com o que havia acontecido, assim como todo o reinado, ele deu a Dom José a mão da princesa, irmã do príncipe. Então Dom José e a princesa se casaram e diz que eles vivem felizes e muito felizes até os dias de hoje.